Olá, sou o professor Valtécio e nesse vídeo eu vou mostrar como determinar a posição de uma partícula no GeoGebra usando a notação de vetores. Vou mostrar como representar os vetores posição, vetor diferença e o vetor deslocamento. Então vamos aqui para a tela do GeoGebra. Inicialmente eu vou criar um ponto na janela de visualização, pois esse ponto ele vai representar a partícula. Agora eu vou rotular, aliás, eu vou renomear, né, esse ponto, que está como A, vou chamar de ponto P, que é o que se utiliza nos livros didáticos. E eu vou determinar a posição desse ponto P em relação à origem do sistema de coordenadas cartesianas. Então vou aqui nas ferramentas e seleciono o botão ou vetor. Clico na origem e depois no ponto P. Vou dar um ESC aqui para desmarcar esse botão. Vou clicar e arrastar aqui o vetor. Perceba que no GeoGebra, para ponto, eles usam letra maiúscula, né? E para vetor, a letra minúscula. Tá? Então, vou clicar aqui com o botão direito e vou renomear esse vetor. Vetor U agora eu vou chamar de vetor R1, ou vetor posição, né? E aqui, esse ponto A vou renomear, vou chamar de O, de origem. Vou deslocar ele um pouco para cá. Vou também mudar algumas propriedades desse vetor R1, como por exemplo, o estilo. Então vou deixar maior essa espessura. Posso alterar, eu vou alterar a cor, como vocês estão vendo, tá? Para verificar se você está utilizando as coordenadas cartesianas, você clica aqui no botão álgebra e você verifica que você está utilizando as coordenadas cartesianas, tá? Vou fechar aqui no X, vou clicar e arrastar o ponto P. Veja que ele não se moveu, porque tem uma opção marcada como fixar objeto. Então vou clicar com o botão direito, vou em propriedades do ponto P e no botão básico eu vou nessa opção aqui, ó, fixar objeto. E aí aqui eu vou desmarcar essa opção, porque aí eu consigo mover o ponto P, como vocês estão vendo, ó. E à medida que eu mudo a posição do ponto P, as coordenadas do vetor também se modificam, como vocês estão vendo, tanto na janela de álgebra como nessa janela aqui de propriedades. Eu vou fechar essa janela. Se vocês observaram, na janela de álgebra, o vetor ele é representado na forma de matriz. E aí o ponto, né, esses pontos aqui nada mais são do que as componentes do vetor R1. Então, o primeiro valor corresponde à horizontal e o segundo valor corresponde ao eixo vertical. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um outro ponto, selecionar aqui o botão ponto, clicar aqui na janela de visualização e vou renomear para P', né? Para dizer o seguinte, olha, esse ponto se encontrava numa determinada posição em relação à origem, agora se encontra em outra posição em relação à origem. Com isso, eu vou representar um outro vetor posição, que eu vou denominar de R2. Então, para o primeiro ponto, eu busquei aqui nas ferramentas o botão vetor. Para o segundo ponto, eu posso utilizar também, né, o P', eu posso utilizar a mesma ferramenta vetor, ou então eu posso utilizar aqui o campo entrada. Então, você digita aqui no campo entrada vetor, aí vai aparecer várias opções, vetor ponto inicial, ponto final. Então, você pode escolher esse primeiro ou a segunda opção. Escolhendo aqui o primeiro, você vai digitar, tá, qual é o ponto que a extremidade do vetor vai apontar, né? Que no caso vai ser P'. Vou dar um Enter. E tá aí o vetor posição para o ponto P'. Vou renomear. Vou chamar de R_2. Opa, 2. Dá um OK. Tá aqui o vetor posição R2 em relação à mesma origem do sistema de coordenadas. De acordo com essa configuração aqui, eu posso, né, representar o vetor diferença e também o vetor deslocamento. Então, primeiro eu vou criar aqui na janela de visualização, né, o vetor diferença. E aí, se você buscar aqui nas ferramentas,
você não vai encontrar essa opção vetor diferença. Se você digitar aqui no campo entrada, vetor, como vocês estão vendo, veja que não vai aparecer a opção vetor diferença, né? Vai aparecer vetor perpendicular, perpendicular unitário. Então, esse vetor diferença, você utiliza esse campo entrada aqui e digita R2 menos R1 e dá Enter. Aqui o seu vetor diferença, que está denominado U. Então, vou renomear para D, né, de diferença, o vetor diferença, certo? O ponto P está móvel, né? Ó. Se eu clicar e arrastar, ele se desloca, e à medida que você muda a posição do ponto P, né, está mudando as coordenadas do vetor posição R1 e também do vetor diferença. O ponto P', ó, clico e arrasto, ele não, tento arrastar e ele não se move, porque ele está com aquela opção fixar objeto marcado. Então você vem aqui, ó, desmarca, né, caso você queira modificar a posição dele, sem precisar, né, digitar outras coordenadas, né? Basta clicar e arrastar, como vocês estão vendo. Pois bem, esse vetor diferença eu posso mudar ele, posso mudar a origem dele, né? Posso transladar esse vetor. Como assim? Eu posso clicar no botão direito sobre ele, ir em propriedades e na opção posição nos dá as opções de onde colocar a origem desse vetor diferença. Então ele está na origem, né? Ó, eu posso colocar sua origem em P, vou selecionar aqui, ó, P, e ele translada, né, fica na origem P. Ou então posso colocar também em P', tá? Mas eu vou deixar aqui em O. Fechar aqui no X. E agora eu vou representar, né, vou criar o vetor deslocamento, né, de P'. Aí da mesma forma que eu não encontro nenhum botão aqui dizendo vetor deslocamento, eu vou usar o campo entrada e posso usar o campo entrada, né? Uma opção também seria você usar esse botão aqui, né? Vetor. E a outra opção é você usar o campo entrada, que a ideia é a gente explorar o máximo, né, da interface do GeoGebra. Então você digita vetor. Se eu escolher essa primeira opção, vai acontecer o seguinte: a origem desse vetor não vai ser no ponto P, vai ser no sistema de referência aqui, tá? Então vou escolher essa segunda opção. Então o ponto inicial vai ser em P e o ponto final vai ser em P'. E aí está o vetor deslocamento. Vou renomear, clico com o botão direito e vou usar a nomenclatura, né, que se utiliza no livro didático, então que é o delta R. E aí no teclado no meu computador não tenho essa opção, então vou utilizar essa letra aqui, tá? Clicar nessa letra, na verdade, vai aparecer várias opções de símbolos, como vocês estão vendo, ó. Delta se encontra bem aqui. Você tem para ângulo, você tem para produto vetorial, né? Você tem para o infinito, ângulo π, em π, né? Ou então em grau, né? Em radiano ou em grau, caso você queira utilizar em outra situação, tá? Então vou escolher letra delta e vou digitar R. Então, ok. Posso modificar algumas propriedades desse vetor de deslocamento. Então vou fazer o seguinte, vou mudar aqui a sua espessura e vou mudar também a cor do vetor de deslocamento. Vou fechar em X. E se você clicar e arrastar mais uma vez aqui, ó, ponto P, muda as coordenadas de R1, né, delta R, os valores, né, e também do vetor diferença. Né? Se você clicar e arrastar aqui P', acontece a mesma coisa. Ó. Esses valores vão sendo mostrados aqui na janela de álgebra. Tudo que você criar, tudo que você representar na janela de visualização vai aparecer aqui na janela de álgebra. Tá? Caso você queira ocultar o rótulo, por exemplo, né, P ou P', você clica com o botão direito e vem aqui, ó, exibir rótulo. Ele oculta, né? Para mostrar novamente, você clica novamente aqui e vem exibir rótulo, ponto P, certo? Eu posso também, por exemplo, ocultar a minha malha, né? A malha da janela de visualização, clicar e arrastar
para mudar todos os eixos. Posso ampliar, né? Dar um zoom aqui ou diminuir. Que mais? Outra coisa que você pode modificar aqui na interface do GeoGebra é com relação às dicas, né? À medida que você passa aqui o mouse sobre esses botões, vai mostrando as dicas, como vocês estão vendo, que está em inglês. Caso você queira mudar, basta clicar aqui com o botão direito, você vai em janela de visualização e vai nesse botão aqui, ó, preferências. Nesse botão preferências, você busca essa opção aqui. Você rola e vai na opção dicas, né? Que está como idioma inglês. Você pode colocar para o idioma que for mais conveniente, né? Eu vou colocar, por exemplo, o português Brasil. Né? Vou fechar aqui no X e à medida que você passar o mouse aqui, ó, já mudou, né, o idioma, as dicas em português. Tá? Posso também colocar aqui na janela de visualização o título, né, o nome, né, dessa simulação, né? Então vou utilizar aqui a ferramenta texto, selecionei, clico na janela de visualização e vou digitar assim, ó, determinando a posição da partícula, né, que está sendo representada por um ponto, usando vetores. Posso incluir algum símbolo, caso, né, seja do meu interesse, né, na frase antes e depois, alguma estrelinha, alguma seta, né, alguma mãozinha indicando o sentido, enfim. Mas eu não vou fazer isso, tá? Vou apertar aqui em OK. Tá aqui a frase, né? Ó, determinando a posição da partícula usando vetores. E aí aparece também aqui na janela de álgebra, né? Se você clicar e arrastar aqui, vai aparecer todo o que você escreveu, ó, determinando a posição da partícula usando vetores. E aí aparece assim, texto 1, que você pode renomear. Basta clicar com o botão direito e clicar em renomear. Aí você coloca assim, ó, título, por exemplo, né? Título. Posso modificar algumas propriedades desse texto, como por exemplo a cor. Vamos colocar aqui a cor, né? Vamos colocar um azul escuro, né? Posso modificar aqui na opção básica, posso modificar em avançado, posso modificar aqui em texto mesmo, ó. Tá pequeno, vou colocar médio, tá? Clicar aqui e arrastar, posso colocar em negrito, por exemplo. Tudo bem? Vou fechar aqui no X. Tá aqui, aí você clica e arrasta para ficar mostrando, né, todo o texto. Posso colocar mais alguma coisa aqui, posso colocar meu nome, por exemplo. Basta selecionar novamente o botão texto e aí você consegue escrever na janela de visualização, né? Colocar um texto na janela de visualização. Pois bem, a intenção desse vídeo era mostrar como determinar a posição da partícula que é representada por um ponto. E aí representar os vetores posição, vetor diferença e o vetor deslocamento. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar como usar o GeoGebra para representar, né, ou descrever o movimento de uma partícula com velocidade constante. Ou seja, eu vou mostrar como escrever, como utilizar o GeoGebra para representar, né, o movimento retilíneo uniforme. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.